Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 28 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. E olha só, a semana começa com esperança de um possível acordo para o cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Zelensky diz que o país pode discutir a neutralidade. A gente fala também sobre o lockdown em 2 etapas que começa hoje em Xangai, na China, com o objetivo de frear a onda de contaminações pela variante Ômicron por lá. E atenção, estudo alerta os jovens para começarem a se preocupar com Alzheimer. A gente abre essa edição falando sobre o conflito no leste europeu. As delegações da Rússia e da Ucrânia devem se reencontrar a partir de hoje na Turquia para uma nova rodada de negociações. A presidência turca não especificou a data exata da reunião e não está claro o que exatamente vai ser discutido. Esta é uma nova tentativa de acabar com o conflito no leste europeu, que, segundo a ONU, já deixou mais de 1000 civis mortos. Os temores cresceram nos últimos dias de que o conflito poderia evoluir, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em visita à Polônia, chamou Vladimir Putin de açougueiro e disse que não pode permanecer no poder. Em entrevista a um canal de televisão neste domingo, o presidente francês Emmanuel Macron advertiu contra uma escalada de palavras ou ações que dificultaria o fim da guerra. À imprensa russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou que a questão da neutralidade do país está sendo estudada a fundo. Este é um dos pontos centrais das negociações com a Rússia para encerrar o conflito. De acordo com Zelensky, uma cláusula pede garantias de segurança e neutralidade, o status livre de armas nucleares no Estado ucraniano. O presidente se mostrou disposto a aceitar o dispositivo, mas alertou que não deseja um documento como os assinados pela Rússia em 1994, que garantiam a integridade e a segurança de 3 ex-repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, em troca de desistir das armas nucleares herdadas ao fim da República Socialista. E no campo de batalha, a guerra no leste europeu entra em seu 33º dia. As informações mais recentes divulgadas pelas Forças Armadas da Ucrânia dão conta de que a Rússia tenta romper a defesa de Kiev. Os ataques russos se intensificaram no noroeste e no leste da Ucrânia, justamente onde estão localizadas as principais estradas de acesso à capital do país. Depósitos de combustíveis localizados nos arredores de Kiev e também em Lviv foram alvos dos bombardeios. Por outro lado, as forças ucranianas recuperaram o controle de alguns vilarejos localizados a leste de Kharkiv e a noroeste de Mariupol. Em meio aos confrontos, o governo da Ucrânia afirmou que não serão abertos corredores humanitários nesta segunda-feira por questões de segurança. A alegação é que o serviço de inteligência alertou sobre possíveis provocações nas rotas e o risco de confrontos. Segundo a ONU, mais de 10 milhões de ucranianos tiveram que deixar as suas residências em pouco mais de um mês de conflito. E cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas buscaram abrigo em outros países. O Brasil é um dos destinos. A previsão é que entre os dias 1º e 10 de abril, um grupo de 230 refugiados desembarquem no país. Eles chegarão em um voo fretado. E mudando de assunto, a segunda caixa preta do avião que caiu na China na semana passada foi recuperada. A descoberta pode ajudar a solucionar os motivos do acidente. Socorristas encontraram no domingo a segunda caixa preta do avião que se acidentou na China, com 132 pessoas a bordo. A descoberta pode ajudar a solucionar o mistério da queda repentina do Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, que viajava entre cidades de Kunming e Cantão. A primeira caixa preta, que contém as conversas na cabine, foi recuperada na quarta-feira e enviada a Pequim para análise, que pode demorar vários dias. A segunda caixa tem os dados do voo, como velocidade, altitude e a rota seguida. Na noite de sábado, depois de confirmar a identidade de quase todas as vítimas, a Administração de Voo Civil da China confirmou que todas as pessoas a bordo, 123 passageiros e 9 tripulantes, morreram. Este é o pior acidente aéreo em 3 décadas na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas. E agora falando aqui do Brasil, a inflação deixa o chocolate mais caro e incentiva a troca dos tradicionais ovos de Páscoa
por bombons. Segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, as vendas para a Páscoa devem ser de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais neste ano. Se confirmado, o desempenho será quase 2% superior ao de 2020. Mas olha só, quem estiver disposto a pagar ovos de Páscoa cerca de 8,5% mais caro, atenção. Nesse ano, aquela máxima de pesquisar antes de comprar será muito importante. Isso porque, de acordo com o levantamento da CNC, o mesmo ovo de chocolate pode chegar a custar até 181% a mais, dependendo do estabelecimento. O IPCA 15 do IBGE fechou o mês de março em quase 1%, a maior alta em 7 anos do índice do IBGE, que também mede a inflação do país. O número, que foi puxado pelo preço dos alimentos, aumenta a dúvida do consumidor sobre qual é o melhor lugar para fazer as compras: na feira, no sacolão, no hortifruti ou no supermercado. Qualquer pacote é R$2, freguesa. Vambora, leva 3 por 10 aí, vamos, mulher. Tradicionalmente, a feira costuma ser o lugar onde se encontra frutas, verduras e legumes mais em conta. Pelo menos é o que dizem os frequentadores desta quina, na zona oeste de São Paulo. A feira é mais barata. Que é mais barato. Você tem mais opção de escolha. E agora, uma pesquisa da Associação Proteste constata que a economia nas feiras livres chega a 22% no geral, lá no Rio de Janeiro, e a 30% aqui em São Paulo. Isso entre 15 produtos analisados em 30 lugares diferentes em cada uma das capitais. A lista com preços do mês de janeiro inclui alface crespa, brócolis, espinafre, alho, batata, berinjela, cebola, cenoura, tomate, banana prata, laranja-pera, limão Tahiti, maçã gala nacional, pêssego e uva Thompson. E entre alguns itens, a diferença de valores é exorbitante. Um pé de alface vendido por 99 centavos na feira pode custar R$ 7,49 em outros estabelecimentos do Rio de Janeiro. Variação de 657%. Já em São Paulo, a maior oscilação foi no preço do brócolis. Na feira, o produto pode ser encontrado por R$ 2,00. Já em outros comércios, pode chegar a R$ 14,99. Valor 650% maior. E por aqui, até o produto com menor variação constatada na pesquisa fica bem mais caro de um lugar para o outro. Passa de R$ 5,21 para R$ 9,99. Diferença de 92%. A discrepância pode ser explicada pela lei da oferta e demanda, bem como pelo poder aquisitivo de cada região, como afirma o professor de economia, Alexandre Pires. Se nós pensarmos em São Paulo, a variação de poder aquisitivo é enorme e não necessariamente a distância entre esses dois mercados são grandes. É porque em São Paulo nós temos regiões de poder aquisitivo muito baixo do lado de uma região de poder aquisitivo muito alto. Então nós vamos ali 500 metros para frente num sacolão, o preço está alto, e naquela feira popular, numa parte mais de classe baixa daquela região, o preço está baixo. Segundo esta feirante, o tempo de reposição dos produtos é outro fator que reduz os valores na feira. A gente tem que vender logo, entendeu? No mercado, às vezes, passa muitos dias, né? Ainda assim, nos últimos meses, o consumidor sentiu aumentos sucessivos no bolso. Tá muito caro, viu, meu filho? Muito salgado, viu? Eu trazia 150 para fazer a feira, agora não dá mais. A explicação está no clima. Nós temos uma situação de verão bastante atípica, né, com chuvas fortes, e isso tem provocado uma mudança na produção agrícola nos últimos tempos, ou seja, toda a situação anterior, que era de previsibilidade no regime de águas, mudou. Então isso afeta a produção. Passamos uma fase muito brava agora, um mês atrás, alguns itens, mamão, melão, ainda está algumas coisas assim com preço fora da realidade, mas devido ao clima, né? Umas foi excesso de chuva, outras foi falta, então mamão, papaya, mamão formosa, melão não estamos nem trazendo, porque ainda não normalizou, né? Porque acho que perderam todo o cultivo, a água cobriu tudo, né? Mamão também é a mesma coisa, e a melancia vinha do sul agora, o sol queimou toda a produção. Tudo
Tudo isso é constatado pela alta de 0,95% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 no mês de março, a maior variação para o período desde 2015. O maior impacto vem justamente do grupo alimentação e bebidas, influenciado principalmente pela alta dos alimentos para consumo no domicílio, como a cenoura, que subiu mais de 45% no último mês, seguida pelo tomate, a batata inglesa e as frutas. E aí, a dica para o consumidor é investir nos produtos da época, que ficam mais em conta. Hoje, o mais barato que a gente está encontrando no mercado é o chuchu, né? O pimentão, a batata inglesa, que é a normal da gente, a batata doce também está bastante barata, mas as outras coisas estão tudo quase razoável o mesmo preço. Agora vai começar a safra da mexerica, da laranja pera, laranja lima, que mais outro item. Agora a melancia está baixando também, já é viável, a manga também já vai começar a baixar também, abacate é safra. Todos esses itens são itens favoráveis no momento. Mas para economizar mesmo, muitos esperam a hora da xepa, que é o nome dado às últimas mercadorias da feira, muitas vezes de menor qualidade, mas com descontos atrativos. É pra acabar, é R$2 qualquer pacote. Abaixou até o brócolis, que é um dos produtos que mais sofre variação por aí, viu? Abaixou mesmo, pode vir conferir. Esse caqui aqui tava quanto no começo da feira? R$8. E agora? Tá 5. Agora já tá 5. Opa, baixou. 3. Daqui a pouco 4, 3 até acabar. Lá por 1 hora e meia, né? O seu José Aldo chegou aqui perto da hora da xepa, mas não foi para pegar os produtos mais baratos, não. Ele conta que não escolhe hora, vem mesmo a se divertir. Eu gosto do ambiente de feira, eu gosto do ambiente da banca de peixe, eu gosto, né? Eu faço com muito prazer, né? A dona Mina também se distrai nesse ambiente. É um passeio para mim. Ela sempre foi um passeio. Enquanto eles encaram as compras com alegria, já podem ir se preparando para mais aumentos, ainda puxados pelo clima instável, mas também pela interrupção da exportação dos fertilizantes russos ao Brasil, devido às sanções ligadas à guerra na Ucrânia. A expectativa é que o mercado já está se antecipando a uma alta desses preços, né? E com isso já estão esperando que o reajuste dos juros que o Brasil vem fazendo continue, então a nossa recuperação vai ficar talvez um pouquinho mais lenta do que esperaria. Claro que a guerra pode variar e fazer com que o Brasil, de certo modo, surfe um pouco nessa onda, ainda que seja uma grande tragédia, né? Mas menos produção agrícola, preços mais altos, bom para o produtor rural, né? Mas que o consumidor aqui na ponta final vai sentir no bolso, vai sim. Já está tudo muito caro e vai ficar mais caro. Pois é, com o aumento dos preços e a queda na renda do brasileiro, manter a casa está ficando cada vez mais difícil. E olha só, os artigos de residência acumulam inflação de 14,9% nos últimos 12 meses. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a alta de março é puxada pelo aumento de quase 20% nos itens de mobiliário, 19,88%, e nos eletrodomésticos, 19,25%. Isso é reflexo da subida do valor dos insumos, da variação do dólar, dos juros altos e também pelas incertezas, como a gente viu na matéria anterior, diante da guerra na Ucrânia. E a gente falou sobre o dinheiro que sai, a gente vai falar agora sobre o dinheiro que entra. O Banco Central começou hoje mais uma repescagem para os saques da primeira fase dos recursos esquecidos por brasileiros nos bancos. Essa repescagem é dos valores da primeira fase do programa. Mais quantias serão liberadas na segunda fase, que começa no dia 2 de maio. A partir desta segunda-feira, podem consultar os valores e pedir os resgates os clientes nascidos até 1947. Nos próximos dias, o recurso deve ser liberado para os demais grupos. O Banco Central também anunciou mudanças no esquema de consultas e pedidos de resgate a partir de maio. A seguir, a gente fala sobre o lockdown em 2 etapas que começa hoje em Xangai, na tentativa de frear o avanço da variante Ômicron. E ainda, estudo alerta os jovens para começarem a se preocupar com o Alzheimer. Nós voltamos já.
Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 49 minutos no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo novamente. Os trens das linhas 8 e 9 de São Paulo tiveram a circulação afetada nesta manhã. De acordo com a concessionária responsável pelas linhas, devido à falha no sistema de alimentação elétrica entre as estações Imperatriz Leopoldina e Presidente Altino, a linha 8 Diamante opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações. Já na linha 9 Esmeralda, os trens circulam somente entre as estações Grajaú e Presidente Altino. Técnicos estão atuando para normalizar a situação. Por dia, cerca de 500 mil passageiros utilizam a linha 8 Diamante e a linha 9 Esmeralda. E mudando de assunto, o Centro Financeiro Chinês de Xangai anunciou neste domingo um lockdown na cidade em 2 etapas para a realização de testes de Covid. A decisão aconteceu após um novo recorde diário de casos assintomáticos. Durante o período de 9 dias, autoridades usarão o rio que cruza a cidade e a divide em 2 partes como guia. Com 25 milhões de habitantes, a maior cidade da China vai confinar sua metade leste entre hoje, 28 de março, e o dia 1º de abril. E a partir do dia 1 de abril até o dia 5, o mesmo será feito com a metade oeste. O objetivo é reduzir as contaminações por Covid, que vem crescendo por causa do avanço da variante Ômicron. E trazendo aqui para o Brasil, a média móvel de mortes ficou abaixo de 300 pelo 3º dia seguido. E o número de casos de Covid é o menor desde o dia 2 de janeiro. Em 24 horas, foram confirmadas mais 117 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 658.879. Também foram registrados 10.239 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.842.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 239 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 43%. A média de casos na última semana foi de 30.276 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 32% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta, Pernambuco. Em estabilidade, também há somente um estado, Rondônia. 25 unidades da federação registraram queda. O assunto agora é vacinação. O país já aplicou mais de 411.548.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.682.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,36% da população, enquanto 159.842.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74,93% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 76 milhões de pessoas, cerca de 35,64% dos brasileiros. E cerca de 10.400.000 crianças já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Ainda falando de vacinação, São Paulo anunciou neste domingo que vai ampliar a vacinação de 4ª dose para idosos com mais de 60 anos a partir do dia 5 de abril. O estado já aplica essa dose em idosos com 80 anos ou mais desde o dia 21 de março. Cerca de 3,5 milhões de pessoas estarão aptas para essa 4ª dose. Para isso, é necessário ter recebido a 3ª dose há pelo menos 4 meses. E ainda falando em saúde, mesmo jovens já devem se preocupar com o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Uma pesquisa apontou que níveis de colesterol e açúcar elevados no início da idade adulta podem desencadear processos associados à doença. Um estudo realizado na Universidade de Boston apontou que ter colesterol alto e açúcar no sangue aos 30 anos pode aumentar o risco de doença de Alzheimer décadas mais tarde na vida. A pesquisa identificou que pessoas com idades entre 35 e 50 anos que tinham altos níveis de triglicerídeos, um tipo de colesterol encontrado no sangue, e níveis mais baixos do colesterol bom eram mais propensos a serem diagnosticados com doença de Alzheimer mais tarde na vida. Em pessoas com idades entre 51 e 60 anos,
foram os níveis mais altos de açúcar no sangue que aumentaram o risco de Alzheimer. Os pesquisadores afirmaram que esta é a primeira vez que um estudo faz associações em pessoas relativamente jovens entre os níveis de colesterol e glicose e o risco futuro de doença de Alzheimer. E com o estudo, especialistas afirmam que a luta contra a doença deve começar mais cedo. Nos destaques internacionais deste final de semana, dezenas de mulheres e meninas se manifestaram neste sábado em Cabul sob a palavra de ordem "Abram as escolas", em protesto contra a decisão dos talibãs de fechar os institutos secundaristas horas depois de terem aberto. O assunto também foi comentado no Fórum de Doha, que teve início neste final de semana no Catar. Na quarta-feira, milhares de meninas chegaram alegres às escolas no dia em que o Ministério da Educação estabeleceu para a retomada das aulas. Porém, algumas horas depois, as autoridades anunciaram que reverteram a decisão. Com cartazes e levando livros didáticos, as meninas gritavam palavras de ordem como "Abram as escolas". O Talibã deve abrir as escolas para meninas, porque as mulheres são metade da sociedade. O Talibã não pode oprimir as mulheres do Afeganistão. Hoje estamos reunidas para gritar pela dor e não ignorar que uma geração será restrita ao seu direito de educação, estudo e alfabetização. Não há justificativa legal, sharia ou lógica que mostre que as mulheres do Afeganistão devem ser banidas da educação ou da infraestrutura política e social. O fechamento das escolas para meninas também foi tema no Fórum de Doha, aberto neste sábado no Catar. Assegurar de que eles trabalhem por isso deve ser uma condição inegociável de qualquer reconhecimento diplomático do Talibã. Eu acredito que a esperança não está perdida. Falei com muitos afegãos aqui que também acreditam nisso e estou esperançoso de que veremos uma reversão desta decisão nos próximos dias. As meninas e adolescentes afegãs estão sem acesso à educação há 7 meses. Desde o retorno do Talibã ao poder em 15 de agosto, o grupo reverteu décadas de avanços nos direitos das mulheres. Elas foram afastadas de trabalhos no governo, impedidas de viajar sozinhas e obrigadas a seguir um código de vestimenta de acordo com uma interpretação rigorosa do Alcorão. E em São Paulo, a Pinacoteca do Estado está promovendo a exposição Modernismo Destaques do Acervo. Uma seleção de mais de 134 obras de artistas ligados a esse importante movimento que revolucionou a história da arte brasileira. Detalhe, aos sábados, a visita é de graça. Os destaques modernistas no acervo da Pina estão espalhados por todas as salas do prédio, entre as mais de 1000 obras expostas. Ou seja, o visitante vai ter que caçar esses tesouros, que são identificados com um selinho especial. Uma das grandes obras que você encontra por lá é o quadro Amigos, de Emiliano de Cavalcante, que esteve exposto na própria semana de 22 no Teatro Municipal e pode ser contemplado na Sala 16. Outras preciosidades são Antropofagia na Sala 6 e São Paulo na Sala 10, ambas de Tarsila do Amaral. Autorretrato na Sala 1 e Portadoras de Perfume no Átrio das Esculturas de Victor Brecheret. De Lazar Segal, a obra Bananal na Sala 19. Na Sala 16, o visitante pode conferir Retrato de Gofredo da Silva Teles e o quadro Casal na Varanda, de Cícero Dias, e Dois Irmãos na Sala 15, de Ismael Neri. A mostra Modernismo Destaques do Acervo pode ser conferida até 31 de dezembro, de quarta a segunda, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. Os ingressos custam até R$ 22,00, exceto aos sábados, quando a visita é grátis. Para entrar nas dependências do museu, é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no site pinacoteca.org.br. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic, à 1 da tarde. Eu e ela esperamos por você. Até lá.